Marina acordava todos os dias às 5 da manhã para pegar 2 ônibus até a mansão dos Almeida, no bairro mais nobre da cidade. Aos 42 anos, ela carregava no rosto as marcas de uma vida inteira dedicada ao trabalho honesto. Viúva há 3 anos. Criava sozinha 2 filhos adolescentes e aceitara o emprego de babá como uma bênção quando o dinheiro da pensão já não era suficiente. A casa onde trabalhava parecia um palácio de revista, com jardins impecáveis e uma piscina que brilhava sob o sol. Seu patrão, o empresário Roberto Almeida, viajava constantemente a negócios, deixando aos cuidados de Marina os gêmeos de 4 anos, Lucas e Lavra. As crianças eram sua alegria naquele ambiente. Elas corriam para a brócola toda manhã, chamando-a de tia Marina, com sorrisos que aqueciam seu coração. A esposa de Roberto, Flávia Almeida, era uma mulher completamente diferente. Aos 35 anos, ela ostentava uma beleza fria, mantida por procedimentos estéticos caros e sessões semanais em clínicas de luxo. Passava os dias entre almoços com amigas, compras em boutiques exclusivas e postagens intermináveis nas redes sociais, onde exibia uma vida perfeita que não correspondia à realidade. Flávia tratava Marina com um desprezo mal disfarçado, referindo-se a ela apenas como a empregada mesmo quando estava presente. Nunca olhava diretamente para Marina ao dar ordens, como se dirigir o olhar a alguém de classe inferior fosse uma humilhação pessoal. A babá engolia o orgulho ferido, pensando nos filhos que dependiam do seu salário. Precisava daquele emprego mais do que do próprio respeito. Tudo começou a mudar numa tarde de terça-feira, quando Marina percebeu que Lucas estava mais quieto que o normal. O menino, geralmente agitado e falante, brincava sozinho num canto da sala, evitando os jogos que mais gostava. Quando ela se aproximou para perguntar se estava tudo bem, o pequeno recuou instintivamente, protegendo o braço direito. Marina sentiu o coração apertar com aquele gesto. Pediu com voz suave que lhe mostrasse o bracinho, prometendo que não estava brava. Depois de alguma hesitação, Lucas ergueu a manga da camisa, revelando uma marca circular avermelhada na pele delicada, do tamanho exato de uma ponta de cigarro. A babá sentiu as pernas fraquejarem. Sabia perfeitamente o que era aquilo porque já havia socorrido um vizinho queimado anos atrás. Antes que pudesse reagir, Laura apareceu chorando na porta do quarto. A menina tinha apenas 4 anos, mas seus olhos carregavam um medo que não deveria existir em nenhuma criança. Ela também trazia marcas, 3 pequenas queimaduras circulares, na parte interna do braço esquerdo, escondidas onde as roupas normalmente cobriam. Marina abraçou as 2 crianças, sentindo uma mistura de horror e fúria subir pelo peito. Perguntou com toda delicadeza quem havia machucado eles, mas ambos se recusaram a falar, apenas balançando a cabeça negativamente com lágrimas escorrendo. O silêncio apavorado das crianças dizia mais que qualquer palavra. Alguém as havia ameaçado para manter segredo, alguém que exercia poder absoluto sobre suas vidas. Naquela mesma noite, Marina aplicou pomada nas feridas enquanto as crianças dormiam. Sua mente trabalhava freneticamente, tentando entender o que fazer. Roberto estava em viagem internacional e só voltaria daqui 5 dias. Ela não tinha o contato pessoal dele, apenas o telefone, que Flávia controlava. A babá pensou em ir à polícia imediatamente, mas temia as consequências. Flávia era poderosa, tinha advogados caros e conexões por toda a cidade. Quem acreditaria na palavra de uma empregada doméstica contra uma socialite influente? Marina conhecia bem o funcionamento injusto do mundo. Já havia visto mulheres como ela serem destruídas por desafiarem patrões poderosos. No dia seguinte, a situação ficou ainda mais clara. Marina chegou de manhã e encontrou Flávia fumando no terraço, exalando indiferença e perfume caro. A patroa nem se virou ao ouvi-la entrar. As crianças estavam anormalmente quietas no quarto. E quando Marina foi verificá-las, encontrou Lucas tremendo, abraçado à irmã. Ela notou então um detalhe que gelou seu sangue. Na mesinha de centro da sala, havia um cinzeiro de cristal, com vários tocos de cigarro. Um deles ainda estava fumegando. Flávia fumava daquela marca específica, aquele modelo fino e longo que ostentava como símbolo de sofisticação. As peças do quebra-cabeça macabro começavam a se encaixar na mente horrorizada da babá. Quando Marina desceu para preparar o almoço das crianças, ouviu passos atrás de si. Flávia estava encostada no batente da porta da cozinha, observando-a com uma expressão que mesclava diversão e ameaça. Disse então, com voz calma e perigosa, que tinha notado Marina dando atenção demais aos gêmeos, fazendo perguntas desnecessárias sobre coisas que não lhe diziam respeito. Afirmou que uma boa empregada sabia seu lugar e não se metia em assuntos de família. Completou dizendo que Marina precisava daquele emprego, não era mesmo?
que seria uma pena se ela perdesse sua fonte de renda por ser intrometida demais. A ameaça estava clara, como cristal. Flávia sabia que, nos dias seguintes, Marina transforma o SEI numa investigadora silenciosa, dentro da própria casa onde trabalhava. Começou a chegar 15 minutos mais cedo, observando a rotina matinal, antes que Flávia descesse para o café. Notou que a patroa guardava os cigarros numa cigarreira de prata, na mesinha de centro, sempre ao alcance das mãos. A babá também percebeu que as queimaduras nas crianças apareciam sempre nos dias em que Roberto estava viajando, nunca quando ele estava presente. O padrão era claro demais para ser coincidência. Flávia agia com a certeza de quem sabia que não seria descoberta, de quem se sentia intocável por trás das paredes de sua mansão e do sobrenome poderoso que carregava. Marina começou a fotografar discretamente as marcas nas crianças, usando o celular antigo que carregava. Cada foto era tirada quando Flávia saía para suas atividades sociais, sempre com cuidado extremo para não ser flagrada. As imagens mostravam claramente a evolução das queimaduras, algumas ainda vermelhas e recentes, outras começando a formar pequenas cicatrizes circulares. A babá anotava também as datas e horários, em um caderninho que escondia no fundo da bolsa. Escrevia observações detalhadas sobre o comportamento das crianças, como elas se encolhiam quando Flávia se aproximava, como evitavam olhar para a mãe, como tremiam ao menor ruído de salto alto no mármore do corredor. Eram registros de um terror silencioso que acontecia longe dos olhos do mundo. Certa manhã, Marina testemunhou uma cena que a fez entender a extensão completa da crueldade de Flávia. A babá havia esquecido a bolsa na cozinha e voltou para buscá-la, entrando silenciosamente pela porta dos fundos. Ouviu então a voz da patroa vindo da sala, falando num tom baixo e ameaçador que jamais usava quando havia testemunhas. Espiou cuidadosamente e viu Flávia segurando Laura pelo braço com força, enquanto a menina chorava baixinho, tentando não fazer barulho. A socialite segurava um cigarro aceso na outra mão, aproximando-o perigosamente da pele da criança enquanto sussurrava algo que Marina não conseguiu ouvir completamente. A babá teve que morder a própria mão para não gritar, sentindo uma revolta tão intensa que quase a sufocou. Laura implorava em silêncio, apenas movendo os lábios sem emitir som. Aprendizado cruel de quem sabia que chorar alto só piorava a situação. Flávia parecia se alimentar daquele medo, um sorriso quase imperceptível, curvando seus lábios perfeitamente pintados. Ela afastou o cigarro no último segundo, deixando a fumaça subir perto do rosto aterrorizado da menina. Disse então, com voz gelada, que Laura precisava aprender a não fazer barulho quando a mamãe estava descansando. Que meninas mal educadas precisavam entender as consequências de acordar as pessoas com suas brincadeiras barulhentas. Soltou o braço da criança com um empurrão, e Laura correu para o quarto em silêncio absoluto, sabendo que qualquer choro poderia trazer nova punição. Marina recuou sem fazer ruído, o coração martelando tão alto que temia ser ouvida. A babá passou o resto daquele dia num estado de choque controlado, executando suas tarefas no piloto automático, enquanto a mente trabalhava em overdrive. Entendeu então que as queimaduras não eram apenas punições aleatórias, mas um método sistemático de tortura que Flávia aplicava sempre que as crianças faziam algo que a desagradava. O mais perturbador era perceber que aquilo acontecia havia tempo suficiente para que Lucas e Laura já tivessem desenvolvido mecanismos de defesa, sabendo exatamente como se comportar para evitar a ira materna. Crianças de 4 anos não deveriam ter esse tipo de conhecimento, não deveriam andar na ponta dos pés pela própria casa, temendo cada movimento e cada som que produziam. Nos dias seguintes, Marina notou outros sinais que havia ignorado antes. As crianças comiam muito pouco durante as refeições, mesmo quando ela preparava os pratos favoritos deles. Lucas tinha desenvolvido o hábito de esconder comida nos bolsos, guardando biscoitos e frutas como se estivesse se preparando para um período de escassez. Laura acordava gritando de pesadelos algumas noites, e quando Marina corria para acalmá-la, a menina murmurava entre soluços sobre fogo que queimava, sobre dor que não passava. A babá abraçava as crianças, sussurrando que estava ali, que nada de mal aconteceria enquanto ela estivesse presente. Mas sabia que eram promessas vazias. Ela não podia ficar 24 horas. Não podia protegloss quando voltava para casa ao final do dia. Um episódio particularmente perturbador aconteceu numa quinta-feira chuvosa. Marina estava ajudando Lucas a guardar os brinquedos, quando notou que ele separava cuidadosamente todos os objetos que faziam barulho colecondous numa caixa diferente. Perguntou por que fazia aquilo, e o menino respondeu com uma simplicidade devastadora que os brinquedos barulhentos faziam a mamãe ficar brava,
que quando ela ficava brava, aparecia o fogo que dói muito. Marina teve que sair da sala para não chorar na frente da criança. Trancou-se no banheiro e deixou as lágrimas caírem em silêncio, mordendo uma toalha para abafar os soluços. Como uma mãe podia fazer aquilo com os próprios filhos? Como alguém podia causar dor deliberada em crianças indefesas e ainda dormir tranquila à noite? Flávia, enquanto isso, continuava sua vida de aparências perfeitas. Postava fotos nas redes sociais abraçada aos gêmeos, usando legendas açucaradas sobre amor materno e família abençoada. Comentários de admiradoras enchiam cada publicação, elogiando sua beleza e sua dedicação aos filhos. Marina via aquelas postagens e sentia náusea. O mundo via uma mãe exemplar, uma mulher elegante e bem-sucedida que tinha tudo. Ninguém imaginava que por trás daquele sorriso perfeito se escondia um monstro que usava cigarros acesos como instrumentos de tortura. A babá começou a fazer capturas de tela dessas postagens também, criando um contraste entre a imagem pública e a realidade privada, que documentou. A situação atingiu um novo nível de horror. Numa manhã de segunda-feira, Marina chegou para trabalhar e encontrou Lucas com uma queimadura maior que as anteriores, desta vez na parte interna da coxa, um lugar ainda mais fácil de esconder sob as roupas. O menino mal conseguia andar direito, mancando discretamente enquanto tentava brincar, como se nada estivesse errado. Quando a babá o examinou no banheiro, viu que a ferida estava infeccionada, com a pele ao redor avermelhada e inchada. Aquilo precisava de cuidados médicos imediatos. Mas Marina sabia que levar o menino ao hospital significaria fazer perguntas que Flávia jamais permitiria que fossem respondidas. A patroa controlava tudo, inclusive o acesso das crianças a médicos. Qualquer consulta precisava de sua autorização expressa. Marina decidiu então tomar uma atitude arriscada. Esperou Flávia sair para uma de suas sessões de estética e levou Lucas ao posto de saúde mais próximo, dizendo que ele havia se queimado acidentalmente. A médica que os atendeu, uma mulher experiente de uns 50 anos, examinou a ferida com atenção crescente. Seu olhar encontrou o de Marina com uma expressão que misturava preocupação e suspeita. Perguntou se havia outras marcas, se aquilo havia acontecido antes. A babá sentiu o coração acelerar. Queria tanto contar a verdade, gritar que aquela criança estava sendo torturada pela própria mãe, mas o medo paralisou sua língua. Flávia tinha poder para destruir sua vida, para fazer com que nunca mais conseguisse emprego, para virar seus próprios filhos contra ela se quisesse. A médica prescreveu pomada antibiótica e olhou Marina nos olhos mais uma vez, antes de deixá-los ir. Disse que queimaduras daquele tipo raramente eram acidentais, especialmente quando apareciam em lugares tão específicos do corpo. Entregou um cartão com um telefone do conselho tutelar, dizendo que estava ali para ajudar se a babá precisasse conversar sobre algo importante. Marina guardou o cartão no fundo da bolsa, sentindo pela primeira vez que talvez houvesse uma saída, mas o medo ainda era maior que a esperança. Flávia tinha advogados, dinheiro, influência. Marina tinha apenas sua palavra e as fotos no celular. Sirius, quando voltaram para casa, Flávia já estava lá. Seus olhos fixaram-se imediatamente na atadura na perna de Lucas, e a temperatura da sala pareceu cair 10 graus. Perguntou com voz perigosamente calma onde eles haviam estado. Marina explicou sobre o posto de saúde, sobre a pomada, tentando manter a voz firme. A patroa caminhou até ela com passos lentos e calculados, invadindo seu espaço pessoal de forma intimidadora. Disse então, em voz baixa que só Marina podia ouvir, que ela havia cometido um erro gravíssimo ao levar a criança sem permissão, que empregadas que não sabiam seu lugar não duravam muito tempo naquela casa, que Marina deveria pensar bem se queria continuar trabalhando ali ou se preferia juntar suas coisas e nunca mais voltar. A ameaça era clara, mas havia algo mais nos olhos de Flávia, um brilho de raiva mal contida, de alguém que havia perdido momentaneamente o controle de uma situação que sempre dominou. Marina percebeu que a patroa estava com medo. Medo de que a médica tivesse suspeitado, medo de que a babá pudesse falar algo, medo de que sua máscara perfeita começasse a rachar. Esse medo tornava Flávia ainda mais perigosa. A babá sabia que mulheres como ela, acostumadas ao poder absoluto, eram capazes de qualquer coisa quando se sentiam ameaçadas. Precisava ter muito cuidado com os próximos passos. Ou não seria apenas seu emprego que estaria em risco, mas possivelmente sua própria segurança. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto do pequeno quarto que dividia com a filha. Pensando em Lucas e Laura sozinhos naquela mansão com um monstro, Roberto voltaria da viagem em 2 dias. Seria sua única chance de fazer algo,
de colocar as evidências nas mãos de alguém que pudesse realmente proteger as crianças. Mas como fazer isso sem que Flávia descobrisse antes? A patroa monitorava tudo, controlava todos os acessos à casa, tinha câmeras em vários cômodos. Marina precisava de um plano cuidadoso, algo que não deixasse margem para erro. As vidas de duas crianças dependiam disso. No dia seguinte, Flávia estava particularmente nervosa. Marina notou que ela fumava mais que o normal, acendendo um cigarro atrás do outro enquanto andava pela casa, falando ao telefone. As conversas eram sempre em tom baixo, mas a babá conseguiu captar fragmentos. Flávia falava com alguém sobre uma festa beneficente que organizaria no fim de semana, sobre a importância de manter as aparências, sobre como estava cansada de fingir ser a mãe perfeita. A última frase gelou o sangue de Marina. A máscara estava começando a cair, e quando isso acontecesse completamente, não havia como prever o que Flávia seria capaz de fazer. As crianças passaram o dia inteiro no quarto, brincando em silêncio absoluto. Marina subia a cada meia hora para verificá-las, levando lanchinhos e tentando arrancar algum sorriso. Lucas estava mais calado que nunca, abraçado a um urso de pelúcia surrado. Laura desenhava compulsivamente, sempre as mesmas figuras, formas circulares vermelhas que a babá reconhecia como representações das queimaduras. A menina desenhava sua dor porque não tinha palavras para expressá-la. Marina guardou alguns desses desenhos, mais evidências da tortura psicológica além da física. Cada rabisco infantil era um grito silencioso por ajuda, um pedido desesperado para que alguém enxergasse o que estava acontecendo naquela casa de aparência perfeita. O pesadelo atingiu seu ápice na véspera da volta de Roberto. Marina chegou para trabalhar e percebeu imediatamente que algo estava muito errado. A casa estava silenciosa demais, um silêncio pesado e ameaçador que fazia os pelos da nuca se arrepiarem. Flávia estava sentada na sala, fumando com movimentos mecânicos, o olhar fixo em algum ponto distante. Não cumprimentou a babá, não deu as ordens habituais do dia, apenas continuou ali, fumando cigarro após cigarro, como uma estátua de gelo e raiva contida. Marina subiu correndo para o quarto das crianças, o coração martelando no peito. O que encontrou a fez cambalear. Lucas e Laura estavam abraçados no canto do quarto, tremendo visivelmente. Ambos tinham novas marcas, várias queimaduras pequenas nos braços e nas costas, como se alguém tivesse perdido completamente o controle. A pele das crianças estava vermelha e machucada, e Laura chorava em silêncio, lágrimas escorrendo sem que ela emitisse qualquer som. O menino tentava consolá-la, passando a mãozinha pelos cabelos da irmã, com uma ternura devastadora para alguém de apenas 4 anos. Marina Jurussei, ao lado deles, envolvendo-os num abraço protetor, enquanto sentia a própria raiva crescer até um ponto de ruptura. Não podia mais esperar Roberto voltar. Precisava agir imediatamente, consequências fossem quais fossem. Levou as crianças para o banheiro e começou a limpar as feridas com água fria, aplicando a pomada que havia comprado. Suas mãos tremiam de fúria enquanto trabalhava, fotografando cada marca com um celular. Desta vez, as imagens não deixavam margem para dúvida. Eram claramente queimaduras intencionais, dispostas em padrões que evidenciavam tortura deliberada. Marina sabia que aquilo era uma confissão visual da maldade de Flávia. Nenhum tribunal, nenhum juiz poderia ignorar evidências tão contundentes. Mas ainda havia o problema de como fazer essas provas chegarem às mãos certas antes que a patroa descobrisse e destruísse tudo. Quando desço, encontrou Flávia de pé no meio da sala, olhando diretamente para ela. A patroa havia bebido. Marina podia sentir o cheiro de álcool misturado ao perfume caro. Os olhos de Flávia brilhavam com uma mistura de desafio e desespero. Ela disse então, com voz arrastada, que sabia que Marina estava planejando algo. Que tinha visto a babá tirando fotos, anotando coisas, olhando para ela com aquela expressão de julgamento. Perguntou se Marina realmente achava que alguém acreditaria nela. Disse que era apenas uma empregada, uma ninguém sem educação nem recursos, enquanto ela, Flávia Almeida, era uma mulher respeitada na sociedade. Quem levaria a palavra de Marina a sério? A babá reuniu toda a coragem que tinha e respondeu, com voz firme apesar do medo que sentia, que a verdade sempre aparece,
não importa quanto poder ou dinheiro alguém tenha, que machucar as crianças era um crime que não podia ser escondido para sempre, que Roberto tinha o direito de saber o que estava acontecendo com os próprios filhos. Flávia riu, uma risada amarga e sem humor. Disse que Roberto não acreditaria em nada, que ele confiava nela completamente, que jamais duvidaria de sua esposa em favor de uma empregada qualquer, que Marina estava sozinha naquela batalha e seria esmagada se insistisse em criar problemas. Foi então que aconteceu o momento que Marina jamais esqueceria. Flávia avançou até ficar a centímetros dela, invadindo seu espaço de forma agressiva. Segurava um cigarro aceso entre os dedos e aproximou perigosamente do rosto da babá. Disse com voz baixa e ameaçadora que se Marina ousasse contar qualquer coisa a Roberto ou a qualquer outra pessoa, ela não se limitaria a demiti-la. Faria questão de destruir sua reputação, de garantir que nunca mais conseguisse emprego em lugar nenhum. E mais que isso, afirmou que conhecia pessoas que podiam fazer uma visita aos filhos de Marina, que seria uma pena se algo acontecesse com eles por causa da teimosia da mãe. A ameaça contra seus próprios filhos foi a gota d'água. Marina recuou do cigarro, mas não recuou da confrontação. Olhou nos olhos de Flávia e disse, com uma calma que surpreendeu a si mesma, que ela não tinha medo. Que uma mãe de verdade protege os filhos, todos os filhos, mesmo aqueles que não são seus por sangue. Que Lucas e Laura mereciam alguém que lutasse por eles, já que a própria mãe havia se tornado seu pior pesadelo. Que Marina preferia perder tudo a conviver com a covardia de não fazer nada. A surpresa passou pelo rosto de Flávia, rapidamente substituída por uma raiva ainda mais intensa. Ninguém nunca havia desafiado seu poder daquela forma, especialmente não uma empregada. A patroa disse então que Marina estava demitida, que devia sair imediatamente daquela casa e nunca mais voltar, que seu salário seria perdido, que não receberia referências, que seu nome seria manchado por toda a cidade. Marina acenou com a cabeça, guardando o celular na bolsa, com todos os cuidados do mundo. Subiu para se despedir das crianças abracando-as pela última vez e sussurrando que tudo ficaria bem, que pessoas boas cuidariam delas em breve. Lucas e Laura se agarraram a ela, implorando que não fosse embora. A babá teve que se soltar com o coração partido, sabendo que Diggs Alós ali era a coisa mais difícil que já havia feito. Mas também sabia que sua saída forçada seria a evidência final que precisava. Flávia havia mostrado sua verdadeira face, e Marina tinha tudo registrado. Marina saiu daquela mansão com a certeza de que precisava agir nas próximas horas. Roberto chegaria de viagem naquela noite, e era sua única chance de fazer a verdade ao Cancolô, antes que Flávia construísse alguma narrativa que a protegesse. A babá foi diretamente para casa, reuniu todas as evidências que havia coletado durante semanas, organizou as fotos em ordem cronológica, revisou suas anotações detalhadas, tinha registros de datas, horários, descrições de comportamentos, imagens das queimaduras em diferentes estágios de cicatrização. Tinha os desenhos perturbadores de Laura, mostrando a dor através das cores e formas que uma criança de 4 anos conseguia expressar. Era um dossiê completo de abuso sistemático. O problema era como fazer essas informações chegarem a Roberto sem que Flávia interceptasse primeiro.
A patroa controlava todos os contatos do marido que chegavam através de canais normais. Marina não tinha o telefone pessoal dele, não tinha acesso ao e-mail corporativo, não sabia onde ele estava hospedado. Pensou em ir à polícia imediatamente, mas sabia que processos oficiais levavam tempo. Tempo durante o qual Lucas e Laura continuariam sob o mesmo teto que seu algoz. Precisava de uma solução mais direta, algo que colocasse o pai face a face com a realidade, antes que qualquer interferência pudesse acontecer. Foi então que Marina lembrou de um detalhe que havia ouvido semanas atrás. Roberto costumava parar num café específico, perto do aeroporto sempre que voltava de viagem. Um lugar onde tomava um expresso forte, antes de enfrentar o trânsito até em casa. Era uma informação casual, que Flávia havia mencionado uma vez, reclamando que o marido sempre chegava atrasado por causa desse hábito. A babá verificou o horário do voo de Roberto online, calculou o tempo que ele levaria para desembarcar e pegar a bagagem. Se saísse naquele exato momento e pegasse um táxi, algo que raramente podia pagar, talvez conseguisse chegar ao café antes dele. Marina juntou o dinheiro que tinha guardado para emergências, chamou um táxi e deu o endereço do café. Durante todo o trajeto seu coração batia descompassado. E se ele não fosse ao café desta vez? E se ela tivesse calculado errado, e ele já tivesse passado? E se Flávia de alguma forma descobrisse e chegasse primeiro? Cada pensamento era uma nova onda de ansiedade, mas não podia desistir agora. Havia cruzado o ponto sem retorno, quando confrontou Flávia, quando escolheu proteger aquelas crianças, mesmo sabendo o preço que pagaria. Precisava levar aquilo até o fim. Chegou ao café 15 minutos antes do horário previsto para Roberto aparecer. Sentou-se numa mesa de canto, de onde podia ver a entrada. Pediu um café que mal tocou e ficou observando cada pessoa que entrava. Seus nervos estavam à flor da pele, as mãos suadas segurando a bolsa onde estava o celular, com todas as provas. Será que ele acreditaria nela? Será que olharia para as evidências ou simplesmente defenderia a esposa sem questionar? Marina sabia que homens como Roberto, acostumados a confiar em suas escolhas e decisões, muitas vezes resistiam a aceitar que haviam sido enganados tão completamente. Roberto Almeida entrou no café exatamente 23 minutos depois, puxando uma mala de viagem e com a expressão cansada de quem passou horas em aviões e aeroportos. Era um homem de 48 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, terno amarrotado da viagem. Tinha uma aparência de executivo bem-sucedido, mas também de alguém que passava tempo demais longe de casa, que havia deixado a família em segundo plano enquanto construía seu império empresarial. Marina levantou-se com as pernas tremendo, aproximou-se dele antes que pudesse perder a coragem. Chamou-o pelo nome, e ele virou-se surpreso ao reconhecer a babá de seus filhos. Roberto perguntou o que ela estava fazendo ali, se havia acontecido algo com as crianças. Marina pediu que ele se sentasse, que precisava mostrar algo muito importante. A urgência em sua voz deve ter comunicado a seriedade da situação porque ele obedeceu, deixando a mala de lado e focando toda a atenção nela. A babá respirou fundo e começou a contar tudo. Falou sobre as queimaduras, sobre o medo constante das crianças, sobre como Lucas e Laura haviam se tornado sombras de si mesmos. Descreveu o comportamento de Flávia, as ameaças, a tortura sistemática que acontecia sempre que ele estava viajando. Viu a expressão dele mudar de confusão para incredulidade, e então para algo mais sombrio. Quando Marina mostrou as fotos no celular, Roberto ficou pálido. Suas mãos tremiam segurando o aparelho, ampliando cada imagem, estudando cada queimadura circular perfeitamente definida na pele delicada de seus filhos. Ela mostrou os desenhos de Laura, explicou o significado daqueles círculos vermelhos obsessivamente repetidos. Mostrou suas anotações detalhadas, as datas que correspondiam às suas viagens, o padrão claro de abuso que acontecia na sua ausência. O empresário bem-sucedido, acostumado a controlar situações e tomar decisões rápidas, parecia completamente perdido diante daquela realidade que destroçava tudo o que achava que sabia sobre sua própria família.
Roberto ficou em silêncio por longos minutos depois de ver todas as evidências. Marina observava as emoções passando por seu rosto: choque, horror, raiva, culpa. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca de emoção contida. Perguntou por que ela não havia contado antes, por que havia esperado tanto. A babá explicou sobre o medo, sobre as ameaças, sobre como sabia que sua palavra sozinha não seria suficiente contra o poder e influência de Flávia. Disse que precisava de provas irrefutáveis antes de dar esse passo, provas que nem todo o dinheiro do mundo pudesse desmentir ou esconder. Roberto assentiu lentamente, entendendo a posição impossível em que Marina havia se encontrado. O empresário pegou o telefone e fez uma ligação que mudaria tudo. Chamou seu advogado pessoal, um homem que trabalhava com ele há mais de 20 anos. Pediu que ele fosse imediatamente à sua casa com uma equipe, que trouxesse um pediatra de confiança e que contatasse o conselho tutelar. Falou num tom que Marina nunca havia ouvido antes, duro e determinado, sem deixar espaço para questionamentos. Este era Roberto Almeida no modo executivo, tomando decisões rápidas e mobilizando recursos com eficiência de quem estava acostumado a resolver problemas complexos. A diferença era que desta vez o problema era infinitamente mais pessoal e doloroso. Eles foram juntos até a mansão, Roberto dirigindo em silêncio absoluto, enquanto Marina ia no banco do passageiro. Ela podia sentir a tensão emanando dele, a fúria contida de um pai que descobriu que seus filhos haviam sido torturados sob seu próprio teto, enquanto ele estava ocupado demais para perceber. Quando chegaram, Flávia estava na sala, visivelmente surpresa por ver o marido chegar acompanhado da babá que havia demitido horas antes. Tentou sorrir, mas o sorriso morreu quando viu a expressão no rosto de Roberto. Ele disse apenas 3 palavras, com uma frieza cortante: precisamos conversar. Flávia tentou manter a compostura, perguntando do que se tratava, por que aquela empregada estava ali, depois de ter sido dispensada. Roberto não respondeu. Apenas pediu que ela subisse com ele até o quarto das crianças. Marina o seguiu, seu coração acelerado, antecipando o momento da revelação. Quando entraram no quarto, Lucas e Laura estavam brincando quietas, mas seus rostinhos se iluminaram ao ver o pai. Correram para abraçá-lo, e foi então que Roberto viu pessoalmente as marcas que as fotos haviam mostrado. Viu as queimaduras nos bracinhos dos filhos. Viu o medo nos olhos deles quando olhavam para a mãe. Viu toda a verdade que Marina havia tentado comunicar. O empresário pediu calmamente que Flávia explicasse aquelas marcas. A patroa tentou inventar uma história sobre acidentes, sobre as crianças, brincando com fósforos, sem supervisão, sobre Marina ser negligente e não cuidar direito deles. Mas sua voz não tinha convicção, e Roberto conhecia sua esposa bem demais para não perceber quando ela mentia. Ele mostrou as fotos do celular de Marina, mostrou os registros detalhados, mostrou os desenhos de Laura, perguntou se ela achava mesmo que ele acreditaria que tudo aquilo havia sido acidental. Flávia empalideceu, percebendo que sua narrativa cuidadosamente construída estava desmoronando. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Laura, a pequena Laura de 4 anos, que havia aprendido a sofrer em silêncio, soltou-se do abraço do pai e foi até a mesinha de centro da sala. Pegou a cigarreira de prata de Flávia e trouxe para Roberto, apontando para os cigarros e depois para as próprias queimaduras. O gesto infantil foi mais eloquente que qualquer acusação verbal poderia ser. A menina estava finalmente encontrando coragem para mostrar a verdade, para apontar a fonte de seu sofrimento. Lucas se juntou a ela, levantando a manga da camisa para mostrar as cicatrizes ao pai, dizendo com vozinha trêmula que a mamãe ficava brava quando eles faziam barulho. A máscara de Flávia finalmente caiu completamente. Ela tentou se defender, gritando que as crianças eram insuportáveis, que não a deixavam descansar, que ninguém entendia o estresse de cuidar de gêmeos o dia inteiro, que Roberto estava sempre viajando, que ela ficava sozinha lidando com tudo, que tinha direito de disciplinar os filhos da forma que achasse necessário. Cada palavra que saía de sua boca apenas confirmava sua culpa. Não era uma negação, era uma justificativa distorcida para o injustificável. Marina viu o último resquício de amor morrer nos olhos de Roberto, enquanto ele ouvia a mãe de seus filhos admitir implicitamente a tortura. O advogado chegou minutos depois acompanhado do pediatra e de uma assistente social. O médico examinou as crianças, documentando cada queimadura, cada machucado, cada sinal de trauma físico. Os meses seguintes trouxeram mudanças profundas para todos envolvidos. Flávia foi afastada da casa por medida judicial, enfrentando processo criminal por maus tratos e tortura. Seu nome
antes associado à elegância e sofisticação, tornou-se sinônimo de crueldade nos círculos sociais que tanto valorizava. As amigas que enchiam suas postagens de elogios sumiram. As marcas de luxo que a patrocinavam cortaram relações. A vida perfeita que havia construído nas redes sociais revelou ser o castelo de cartas que sempre foi. A justiça, desta vez, funcionou. As provas eram incontestáveis demais, e nem os melhores advogados conseguiram construir uma defesa que sobrevivesse ao peso das evidências. Marina não apenas voltou a trabalhar na casa dos Almeida, mas tornou-se figura central na recuperação emocional das crianças. Roberto contratou terapeutas especializados em trauma infantil, e a babá participava ativamente das sessões, oferecendo o suporte afetivo que Lucas e Laura tanto precisavam. Lentamente, muito lentamente, as crianças começaram a se abrir novamente. Voltaram a rir, a brincar com mais liberdade, a não ter medo de fazer barulho ou cometer pequenos erros. As queimaduras cicatrizaram na pele, mas Marina sabia que as cicatrizes emocionais levariam anos para curar completamente. Ainda assim, cada sorriso genuíno, cada abraço espontâneo era uma vitória contra o trauma que haviam sofrido. Roberto transformou-se completamente. Reduziu drasticamente suas viagens, reorganizou sua empresa para poder estar mais presente. Passou a jantar com os filhos todas as noites, a ler histórias antes de dormir, a participar ativamente de suas vidas, de uma forma que nunca havia feito. A culpa por não ter percebido o que acontecia sob seu próprio teto o consumia, e ele canalizou essa culpa em dedicação absoluta ao bem-estar dos gêmeos. Desenvolveu também um respeito profundo por Marina, reconhecendo que ela havia feito o que ele, com todo o seu poder e recursos, havia falhado em fazer: proteger suas próprias crianças. A história vazou para a imprensa, causando comoção. Revistas e programas de televisão queriam entrevistar Marina, apresentando-a como heroína. Ela recusou todas as ofertas. Não queria fama nem reconhecimento público. Havia feito o que qualquer pessoa decente deveria fazer ao deparar-se com crianças em perigo. O que queria era apenas continuar trabalhando, cuidando de Lucas e Laura, ajudando-os a reconstruir a sensação de segurança que Flávia havia destruído. Queria acordar de manhã sabendo que não haveria mais marcas novas, não haveria mais choro silencioso, não haveria mais medo. O julgamento de Flávia foi rápido. As evidências compiladas por Marina, combinadas com os laudos médicos e psicológicos das crianças, não deixaram margem para dúvida. A mulher que um dia fumara cigarros caros como símbolo de status, foi condenada a 8 anos de prisão. Perdeu todos os direitos sobre os filhos. Foi proibida de qualquer contato com eles, até que completassem 18 anos. Suas contas em redes sociais, onde exibia uma vida de aparências perfeitas, foram usadas contra ela no tribunal, mostrando o contraste brutal entre a imagem pública e a realidade privada. A queda foi tão espetacular quanto a fachada havia sido falsa. Marina estabeleceu uma rotina saudável com as crianças. Manhãs eram para brincadeiras no jardim, sob o sol que antes Flávia considerava prejudicial para a pele delas. Tardes eram para lições lúdicas e arte, especialmente desenho, que o terapeuta havia identificado como forma crucial de expressão para Laura. A menina ainda desenhava círculos às vezes, mas agora também desenhava flores, borboletas, casas coloridas. Lucas voltou a falar livremente, não mais sussurrando com medo de ser ouvido. A casa, antes um palácio silencioso de terror, disfarçado tornou-se um lar de verdade, cheio de risadas e vida. Roberto criou uma fundação em nome de seus filhos, dedicada a combater abuso infantil e dar suporte a vítimas de violência doméstica. Marina tornou-se consultora da organização, usando sua experiência para treinar outros cuidadores a identificar sinais de abuso, para encorajar pessoas em situações similares a não terem medo de denunciar. Sua história inspirou mudanças em leis trabalhistas, criando proteções mais fortes para empregados domésticos que testemunhassem crimes contra crianças. O sofrimento que havia testemunhado transformou-se em força para prevenir que outras crianças passassem pelo mesmo. Numa manhã de domingo, 6 meses após os acontecimentos, Marina estava no jardim com Lucas e Laura. Eles plantavam flores juntos, as mãozinhas sujas de terra, sorrisos genuínos nos rostos. Roberto observava da varanda, tomando café. A babá olhou para as crianças e viu que as sombras em seus olhos estavam começando a desaparecer. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas o pior havia passado. A coragem de uma mulher simples havia mudado o destino de 2 crianças, provando que dignidade e determinação podem vencer, até mesmo contra poder e dinheiro, quando a causa é justa. As queimaduras nas peles pequenas cicatrizariam, deixando marcas físicas
que um dia se tornariam apenas lembranças distantes. Mas a lição permaneceria para sempre. Monstros existem em todos os lugares, mas também existem anjos dispostos a enfrentá-los, mesmo quando parecem estar sozinhos na batalha.